Quem dera a todos nós saber a razão da nossa existência. Mas a verdade é que nos podemos deslumbrar com histórias de vida que provam que, mesmo sem saber os porquês, a vida é realmente um milagre. Se não, ouça. Era uma vez um menino que nasceu no norte de Portugal, em Trás-os-Montes. Os seus pais eram agricultores e apenas com 16 anos, José Luís Constantino parte para São Tomé e Príncipe, à data arquipélago português. Este território vai conhecer a partir do século XIX uma forte exploração agrícola, estando na base desse arranque homens empreendedores, tais como o nosso anfitrião. É de facto a sua convicção quanto à política colonial que torna São Tomé, entre 1912 e 1915, no primeiro produtor mundial de cacau. Sensivelmente aos 16, 17 anos, resolve viajar para São Tomé e Príncipe e dedicar-se lá à agricultura. Esta razão histórica para esta viagem não lhe sei dizer, não tenho fundamento histórico para lhe informar. O certo é que ele, em São Tomé e Príncipe, começa-se a dedicar às plantações que eram habituais. Cacau, café, óleo de palma, cana. A dada altura, ele começa, e tem aqui uma grande oportunidade de sucesso, em que nos inícios do século XX, finais do século XIX, em todo o mundo começa a haver uma grande procura pelo cacau. E, portanto, este fascínio pelo cacau em todo o mundo colide com um homem cheio de sucesso em São Tomé e Príncipe que está cheio de plantações de cacau. E, portanto, é aqui que ele, nessa altura, visconde de Valflor, tem um grande arranque na fortuna dele e começa a ter uma importância muito grande para o reinado português, na altura do rei Dom Carlos. E, portanto, é aqui que ele cresce e que a sua fortuna começa a ter grande expressão, e é um caso de sucesso porque, na altura, em cerca de 1907, o reinado vive aqui um período conturbado de alguma agitação política e social, e para o rei Dom Carlos, o Visconde de Valflor era uma medalha de mérito e de sucesso de um agricultor colonial. A sua admirável personalidade valeu-lhe múltiplos cargos ao serviço do reino, bem como o título de Marquês de Valflor, atribuído pelo rei Dom Carlos. Manda então edificar este sumptuoso palácio no final do século XIX, apoiado pelo engenho do arquiteto italiano Nicolò Bigaglia. O Alto de Santo Amaro era agora palco de um dos mais belos palácios de Portugal. Com fortes ligações à França, a família Valflor evidencia as suas preferências decorativas através de opções ecléticas, passando pela época Luís XIV, Regência, Luís XV e Luís XVI. A área exterior de um palácio raramente era deixada ao acaso. Muitos são os jardins, por todo o mundo, que podem ser contemplados com um título de obras de arte. Os jardins do Palácio de Valflor assumem uma regularidade e simetria bem em voga na altura em que foram projetados. Um misto de flores, sebes de bucho, árvores, relva e arbustos serpenteados por calçada portuguesa proporcionam um passeio agradável ao ar livre. Pontuado apenas por algumas estátuas e pela melodia dos passarinhos que escolhem a companhia humana para viver, este é um perfeito entrosamento entre natureza e a cidade que facilmente esquecemos. O Palácio de Valflor esteve, de certa forma, abandonado. Chegou a funcionar aqui um instituto público relacionado com a investigação de espécies exóticas e subtropicais. E houve também uma tentativa, a dada altura, de a Assembleia da República tomar conta do espaço e adquirir o espaço. Na altura, o Dr. Almeida Santos foi a pessoa que sempre foi um fascinado por este palacete e foi uma pessoa que sempre olhou com muita atenção para este espaço. A dada altura, o espaço está num estado de degradação tal que é comprado pelo Grupo Pestana em 1990, o espaço. Depois há aqui um longo processo de tentar transformar o espaço num hotel, protegendo sempre a área de jardins, porque é um dos grandes ex-libris do espaço. Tem mais de 300 espécies diferentes entre árvores, arbustos e flores e, portanto, havia aqui um grande cuidado de preservar esse espaço.
A entrada do palácio é tão majestosa quanto qualquer outra dependência do mesmo. Visualmente sugestiva, serve para aguçar a criatividade dos mais imaginativos acerca daquilo que ainda está para vir. A promessa de que não serão defraudados acentua-se quando se olha para cima. A avaliar pelo seu estado fantástico em que esta cúpula se encontra atualmente, ninguém adivinharia a intensa e duradoura intervenção de obras de restauro e conservação a que o palácio fora submetido. Desta forma, só resta mesmo saudar todos os envolvidos pela sua competência e triunfo nessa tarefa. A Marquesa de Valflor tinha dificuldades de locomoção. Por essa razão, fora mandado instalar aqui o que terá sido um dos primeiros elevadores em Portugal. Comecemos por entrar na Sala Luís XVI. A preferência pelo estilo francês é óbvia. O próprio nome da sala revela a forte ligação da família, sobretudo a Paris, onde tinham também um palacete. Aqui confirmamos a transição para o estilo neoclássico, recuperando, no entanto, alguns apontamentos ainda rocaille. Devotos e defensores da monarquia, os proprietários, a par com os artistas desta sala, terão deixado as paredes o mais simples possível, de modo a realçar as figuras em relevo, emolduradas em folhas de louro, em que se reconhece Maria Antonieta e o próprio Luís XVI. O nó de fitas e o medalhão oval, envolto em folhagem, demarcam a influência da arte greco-romana nos motivos ornamentais. Reconhece-se a intenção de demarcar as suas convicções, mas também uma preocupação curiosa de efetivar historicamente uma época. A porta que estabelece relação com o corredor é composta por painéis em vitral, que se destacam pelo seu valor decorativo, mas também pela sua qualidade técnica. A sala de Renascença tem uma história muito curiosa por trás. O Marquês foi dando ao longo da sua vida sinais do seu gosto pelo peculiar. Durante a construção do Palácio Valflor, teve o desejo de criar uma sala com uma madeira oriunda do continente africano. Todavia, a sua exportação era proibida. Descontente com esta imposição, José Luís Constantino manda construir uma nau para transportar mercadoria para Lisboa, precisamente com a madeira que gostaria de trazer para a capital portuguesa. Logo após a chegada, a nau terá sido desmontada e as suas ricas madeiras transformaram-se em paredes e no teto que ladeia este encantador céu em flor de Domingos Costa. O monograma do Marquês sobressai, entre outros motivos igualmente ricos e complexos, nos vitrais das janelas. No final do século XIX, acentua-se o fascínio pela cultura oriental. Foram vários os palácios europeus a dedicar-lhe uma ou mais salas. O confronto e a descoberta de outras realidades despertam uma nova orientação estética. Na sala japonesa deste palácio, facilmente reconhecemos um favoritismo acentuado pelo detalhe e pela harmonia, seja através das magníficas pinturas de Eugênio Coutrin, seja pela graciosidade destes candeeiros. É um facto que Portugal tem palácios maravilhosos em que algumas das suas salas se destacam como exemplos dos mais belos espaços de outros tempos. A Sala Luís XV faz parte dessa vasta lista. Os seus ornatos em talha e gesso, os espelhos ladeados por uma moldura soberba a condizer com as suas consolas, confirmam a opção pelo estilo rocaille, muito popular à época. As folhas de acanto eram recriadas através dos mais diversos modelos, bem como conchas, florões, grinaldas, volutas e tantas outras formas. Ao observarmos o teto, um perfeito trompe-l'œil promete-nos que o céu está a um palmo do nosso alcance. Esta pintura a óleo de Carlos Reis, um dos grandes pintores portugueses galardoado internacionalmente,
confere à sala uma luminosidade estival. A fita azul estabelece ligação entre os dois conjuntos de elementos humanos presentes na composição e reforça a leveza do tema. O Bar Alegro proporciona um aconchego e paz que supera qualquer outro lugar deste segmento. Se tivéssemos de apontar uma das principais opções decorativas deste edifício, os vitrais fariam seguramente parte dessa lista. Encontram-se trabalhos belíssimos espalhados por todos os seus cantos. É uma forma curiosa de jogar com transparência, cor e luz. No altar da capela do Palácio Val-Flor, a Imaculada Conceição, rainha e padroeira de Portugal, destaca-se com a sua coroa, com o rosário e 2 faixas azuis sobre a sua túnica. São Luís encontra-se à esquerda do varandim. Mais próximos do altar estão São José e a Virgem Maria. Os vitrais transformam as paredes em qualquer coisa de muito mais especial. A luz, ao trespassar o vidro, assume diferentes cores e encoraja tudo aquilo que nele foi desenhado com grande simbolismo. Alguns objetos, quando integrados num determinado espaço, passam a ser indispensáveis à sua compreensão. Estabelece-se um grau de simbiose tão certo que não será possível falar de um sem mencionar o outro. No vestíbulo que dá acesso aos salões, encontramos o objeto de maior destaque deste palácio, uma pinha italiana feita de mármore. Embora não se conheça a data de fabrico nem o seu autor, o seu valor é mais do que reconhecido. Através de um encadeamento perfeito das 4 estações, assente sobre um mecanismo que a torna giratória, esta obra de arte de grande influência clássica deslumbra qualquer um. O Marquês viajava muito e deu ordens para que a pinha estivesse sempre com a estação do ano certa virada para a porta de entrada. Desta forma, quando chegasse ao palácio, teria sempre essa informação. Aquilo chamam uma pinha de estilo italiano. Aquilo permitia representa as 4 estações do ano, tem uma forma engenhosa, porque uma peça com aquele tamanho em mármore é pesadíssima, e tem uma forma engenhosa de circular sobre o seu centro sem qualquer perigo. Portanto, uma peça fantástica. Pelo que sei, a peça é de origem italiana e representa as 4 estações do ano. Aquilo era uma forma também de o Marquês ter virado para si a estação do ano em que estávamos e ele próprio também ter para seu conhecimento a estação do ano em que estávamos. Como era uma pessoa muito viajada, poderia às vezes, para não ter que passar pela vergonha, digamos assim, de estar a perguntar, tinha sempre os funcionários da casa tinham sempre o cuidado de ter a estação do ano virada para a frente, para que o Marquês, quando chegasse, soubesse a estação do ano em que estava. Os grandes salões e respectivos jardins de inverno partem do vestíbulo central e ocupam toda a ala nascente do edifício. Terão sido concebidos para festas, bailes e banquetes. O estilo regência estende-se a todos os elementos da decoração dos tetos e paredes. O requinte e detalhes de estuque prendem o nosso olhar através da perfeição dos seus recortes, mas também do brilho inigualável da folha de ouro. A presença de instrumentos musicais nas paredes revela-nos a função das salas. Portanto, o nosso restaurante Val-Flor é dividido em 2 áreas distintas. O primeiro salão, que é um salão em tons rosa, era a sala de banquetes da casa, portanto, sempre que a família recebia convidados, era nesse salão que os recebiam. Depois, dispomos de um outro salão, nos tons azul e verde claro, que era o salão de dança da casa. Portanto, os convidados, depois do banquete, passavam então para este salão, onde eram convidados a dançar e a divertirem-se após o jantar. Através de uma pintura de Constantino Fernandes, acreditamos facilmente no prolongamento deste salão para o habitat dos anjos. O céu não parece ser o limite,
mas antes o paraíso, onde o requinte dos trajes e a harmonia entre pares consolidam a crença na felicidade e no amor. Viviam-se outros tempos e o gosto pelos pormenores ornamentados emergia sobre escolhas mais simples. Em ambos os salões encontramos exemplos admiráveis. É novamente o talento de Constantino Fernandes que transforma o outro teto do Salão Grande numa experiência imperdível. O equilíbrio e a cumplicidade entre as três figuras femininas acolhe e convida o visitante a acreditar que tudo é possível. Basta ter coragem para olhar mais alto. Na escada de acesso ao primeiro piso, o pintor Conceição Silva deixou a sua marca ao criar a deusa Flora numa composição contida e madura. Tida também como deusa da primavera, das flores e da floração, representa a juventude e a alegria de viver. O esvoaçar do pano azul potencia a presença de mais um fator da natureza, o vento, que aliás terá desencadeado toda a história desta divindade. Segundo a mitologia clássica, Zéfiro, deus dos ventos, raptou Flora e casou-se com ela. Como recompensa, concedeu-lhe a capacidade de reinar sobre todos os campos cultivados. Tendo em consideração que a história de vida de José Constantino está fortemente entrosada com o cultivo, sobretudo do cacau, não é por acaso que aqui se presta um tributo e um reconhecimento a esta deusa. Ocupa um lugar central neste palácio, destacando a gratidão como uma das principais virtudes do Marquês. Através de uma escadaria em madeira, temos acesso ao piso superior, onde estão as suítes do palácio. É nestes quartos que ficam instaladas muitas celebridades quando visitam Lisboa. O permanente contacto com a natureza nas opções decorativas deixa clara a necessidade de quebrar barreiras entre o interior e o exterior. É nos tetos que se perpetua e se reconhece melhor esse desejo. Basta olhar durante escassos segundos para concluir que se fica muito bem instalado no Hotel Pestana Palace, que gera hoje em dia o Palácio Valflor. Os quartos foram pensados para todos os gostos. Em comum, a promessa de uma noite muito bem passada no extremo conforto de um espaço de luxo. Esta casa de banho corresponde à tradição portuguesa do gosto pela azulejaria para enriquecer espaços. É frequentemente um recurso decorativo e, embora ainda hoje se produzam, permitiu dar a conhecer a todos nós a criatividade de artistas de outros tempos. Entre os aposentos dos marqueses, esta sala de estar íntima continua a cumprir e superar todos os requisitos para os quais terá sido minuciosamente projetada. Mais um trompe-l'œil traz-nos o ar fresco do exterior e revela-nos que não estamos sós, mas na doce companhia da infância eterna. A cozinha não corresponde eventualmente ao que se espera de uma cozinha de um palácio com estas dimensões, mas terá cumprido na perfeição todas as exigências dos banquetes e outras festas da época. Ouve-se dizer que o Marquês era um homem muito dedicado à família e se até agora os infindáveis e férteis campos de plantações de cacau haviam feito da sua vida um conto de fadas, a prova de que todos nós temos uma cruz estava para vir. Pai de 3 meninas saudáveis, profissionalmente realizado e com um casamento feliz, o dia em que a sua filha mais nova se afogou no lago do palácio dera provavelmente lugar ao seu maior desgosto de sempre. A família tinha 3 filhas e a filha mais nova faleceu portanto, por afogamento naquele que é o espaço hoje em dia da nossa piscina exterior, era na altura o lago da casa. Portanto, a criança, como faleceu no lago, há quem diga hoje em dia que a criança continuou a morar cá na casa e que volta e meia se vagueia pela casa. Eu nunca a vi pessoalmente, teria todo o gosto em conhecê-la, mas pessoalmente não, mas temos alguns hóspedes que já nos revelaram que já viram a criança por aí a passear. Ao que parece, os marqueses deslocavam-se vezes sem conta ao 3º andar do edifício, de modo a poder ver o jazigo da sua menina, situado no cemitério dos prazeres, tendo-a assim sempre por perto. Mas a majestosidade estender-se-á até ao outro lado da estrada. Quem olha a primeira vez para esta fachada
não pode adivinhar que se trata apenas de uma construção planeada para servir de cavalariças. Eram outros os tempos e o prazer pelo detalhe proporcionava construções divinas. Portugal é um país pequeno, em que as suas dimensões contrastam com o seu património avassalador. Seja testemunha e não se arrependerá.